Bom dia, amados. Bom dia. Bom dia para aquele que acorda dando pressão ao sol. Hoje foi o sol que me deu pressão. Hoje foi o sol que disse: "Vamos, garota, já tá na tua hora, tu já tá atrasada". Foi mais ou menos assim. Que Deus esteja sempre conosco nessa caminhada. Que o Espírito Santo de Deus esteja sempre presente nessa leitura. Fazer uma rápida oração, senti de fazer isso. Senhor, abre o nosso coração, nosso espírito e nossa mente, Senhor, para que a gente possa receber a sua palavra e ser edificado por ela. Então a gente está lendo a palavra de Deus, né? Todos os dias, hoje é dia 5, então a gente está lendo a Bíblia em Provérbios 5. E Provérbios é um livro que fala sobre sabedoria, né? Sabedoria. A sabedoria que vem do céu. Provérbios foi escrito por Salomão há quase 3.000 anos atrás. Salomão foi um homem que viveu em um período de guerra, mas quanto ele esteve à frente do seu povo, por 40 anos ele governou sem guerra nenhuma, com sapiência, né? Com justiça e com equidade. Ele pediu ao Senhor, né? Deus apareceu ele em um sonho e perguntou: Salomão, o que tu queres que eu vou te dar? E ele disse que ele gostaria de ter sabedoria. E quando ele fez o pedido dele, foi o mais incrível, que ele pediu sabedoria para que ele pudesse ajudar ao povo dele. Então ele pediu, fez um pedido e pediu certo, pediu para Deus algo que fosse ajudar a mais pessoas. Isso agrada o coração de Deus. E hoje o nosso capítulo, ele é bem pesado, o capítulo 5 de Provérbios fala sobre a advertência contra a imoralidade. Meu filho, 5:1, não dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que seus lábios guardem o conhecimento. Tem bastante coisa pra gente falar. Quem que fala o tempo todo, né? É a sabedoria que grita. A gente viu aqui no 2, ela diz assim: meu filho. Não, no 1:20 diz: a sabedoria grita nas ruas, nas praças e levanta a sua voz. E aqui a sabedoria está falando sobre a imoralidade. Então, meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline seus ouvidos. Quando a palavra de Deus fala incline seus ouvidos, o ouvido é uma das formas, né, um dos canais de recepção que a gente tem. O que a gente tem mais? Tem a visão, o paladar, o tato, a audição, o olfato. Essas são as formas de a gente receber a informação. Então, quando ele diz assim: meu filho, incline seus ouvidos, incline as aberturas, os canais de recepção. Então, incline, né, as portas da sua alma, abrir as janelas da alma para o conhecimento. Incline seu ouvido. Ele fala ali: meu filho, dê atenção à minha sabedoria e incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento. Só tem discernimento aquele que ouve, aquele que abre as portas da alma para o conhecimento. Lembra o que a gente falou? Eu gostaria de ser mais sábio, como é que eu faço para ter mais sabedoria, né? Sabedoria primeiro vem pelo conhecimento, né? Então eu busco isso abrindo as portas, as janelas da minha alma, são janelas de recepção, né? Inclinar o meu ouvido ou o meu olho, né, para eu receber essa informação. Então primeiro eu vou buscar informação aonde eu preciso, num canal, né, que realmente tenha, né, na fonte aqui, na Bíblia, no caso. Então depois eu tenho o entendimento, depois eu tenho... Ai, meu Deus. Primeiro eu tenho conhecimento, depois eu tenho entendimento, depois o discernimento, eu vou aplicar e aí eu entro no ciclo, né, da excelência da sabedoria. Então aqui ele está usando isso aqui, ó. Incline os ouvidos à minha inteligência para que você conserve o discernimento, né? Eu conheço, eu entendo e eu vou discernir. Então só tem discernimento aquele que abre as portas, né? Aqui ele está falando pelo ouvido, mas ele inclina as portas da alma, que abrir a janela da alma para o conhecimento.
e para que você conserve o discernimento e para que seus lábios guardem o conhecimento. Olha só. Então eu ouço o conhecimento, eu ouço, eu vou entender, vou discernir, que aqui para que meus lábios guardem guardem o conhecimento. Isso aqui é o ciclo da sabedoria que e quando a gente olha só, quem que precisa guardar, né? Para que você conserve o conhecimento? Ele está ensinando a quem aqui, né? Quem que está precisando ter o discernimento? Quem que precisa de sabedoria? Todo aquele que ainda não tem, que ainda não é sábio. Então, quem que é? Aquele que é o inexperiente, aquele que ainda é o tolo nessa área. Então, ele está dizendo, meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline seus ouvidos, quer dizer, abra as janelas da sua alma para receber a minha informação, a minha inteligência, para que conserve o discernimento, quer dizer, eu olhei, eu li, eu entendi, eu vou discernir, então agora eu já não sou mais inexperiente nem tolo, e para que meus lábios guardem o conhecimento, para que daqui eu transborde, para que daqui meus lábios, que da minha boca seja canal de bênção na vida das pessoas e transborde. Olha só o tanto de coisa bonita que fala aqui. Então, por quem que precisa de discernimento? Né? Aquele que está ainda no ciclo da sabedoria, aquele que ainda está buscando conhecimento, que ainda é o inexperiente. Olha só, porque aí ele começa já no 3 a falar algo diferente, ó, porque os lábios da mulher imoral destilam mel e suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargo como fel e cortante como uma espada de 2 gumes. Olha só, primeiro a sabedoria diz assim, ó, meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência para que você conserve o discernimento e para que seus lábios guardem o conhecimento. Então ele diz assim, ó, você que ainda não é sábio, que você abra seus ouvidos para que se torne sábio. Você ainda é inexperiente, ainda é tolo, então se torne sábio. Para que seus lábios guardem o conhecimento, para que você abra suas janelas, né, de recepção para receber e depois você seja canal de sabedoria. Abra pelo ouvido, um dos canais ele colocou o ouvido, e a sua boca, né? Seus lábios guardem conhecimento, que da sua boca só sai conhecimento. Depois vem assim, ó, porque os lábios da mulher imoral destilam mel. Na verdade, a Bíblia, né, foi escrita por Salomão e naquela época era um contexto, né, muito machista, né, falando do homem e da mulher de forma separada, porque era daquela época, né? Mas aqui a gente entende, porque os lábios do homem imoral destilam mel. E quem que destila mel que é imoral? Quem que ainda abre a sua boca para falar coisas que ainda são imorais? São aqueles que ainda não têm o conhecimento. Então aqui no primeiro trecho ele te diz, saia da tolice e da inexperiência e seja um sábio. Porque quem está na tolice e na inexperiência e ainda é imoral, pode te trazer danos severos, e a gente vai ver os danos aqui, porque os lábios do homem ou da mulher imoral destilam mel, suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim é amargo como fel e cortante como uma espada de 2 gumes. Então aqui está dizendo, né? A gente fez todo esse introdutório para que a gente entenda que no começo fala daquela pessoa que está querendo ser sábia e depois fala daquela que não é mais, que é os lábios, né? Os seus pés descem para a morte e seus passos conduzem ao inferno. Eu vou ler de novo depois o 3. Porque os lábios da mulher imoral destilam o mel e suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim é amargo como fel e cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte e seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana e vereda da vida, anda errante pelos caminhos e não sabe. Quem aqui anda errante pelos caminhos não sabe? Aquele que ainda não é sábio. Então, e assim, ó, o adultério, né, aqui tá falando da imoralidade, do adultério, ele vai falar muito sobre adultério nesse capítulo. Então, assim, gente, os lábios que guardam o conhecimento são os lábios do sábio. Os lábios da mulher imoral ou do homem moral são aqueles lábios dos tolos, dos insensatos, que não guardam discernimento.
Então, assim, vai começar a falar agora sobre a gente ser imoral mesmo e a gente não guardar o presente que Deus deu. A imoralidade é que fala bem do adultério, né? Tu vê, um dos princípios da lei de Deus, um dos mandamentos, dos 10 mandamentos que a gente aprende lá desde pequeno, é não adulterarás. Então, é portanto que Deus, né, quer que se guarde um presente que é a família, que isso é um mandamento, né? E um mandamento com pedágio. Aqui fala, não saia dos seus caminhos. Agora a gente vai no 7. E agora, meu filho, escute o que eu te digo, e não se desvie das palavras da minha boca, das palavras retas do entendimento, né? Da direção da sabedoria. Afaste o seu caminho dessa mulher ou desse homem imoral. Não se aproxime da porta da casa dele ou dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. Olha só, vamos de novo. E agora, meu filho, escute o que eu lhe digo, não se desvie das palavras da minha boca, afaste o caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela. Ficar longe, gente, da imoralidade e não dar brechas, não abrir brechas. A minha casa tem que ser um Éden, a minha casa tem que ser um ambiente de prazer e de paz. Quando eu saio e me aproximo da casa, aqui do caso, né, da mulher imoral aqui, que destila o mel na sua boca, né? A gente vai estar abrindo a possibilidade da nossa honra a outras pessoas. Os nossos bens, inclusive, vão sair das nossas mãos. Esse é o pedágio para aquele que entra na casa, que sai da sua casa e se deleita em colo alheio. Olha só, para que você não dê aos outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens. Esse é o pedágio daquele que é adúltero. Olha o que Deus está falando aqui, a sabedoria. E o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. Gente, isso aqui é o pedágio para quem está em pecado. Vamos lá no 11. No fim da sua vida, você ficará gemendo. Quando a sua carne e seu corpo se consumirem, quando você estiver se esgotando, né? Então você dirá, como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinam, nem dei ouvido aos meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Olha só como é forte isso aqui. Toda relação, gente, cria uma aliança, né, espiritual. E aqui tá falando um pouco sobre isso, sobre a gente não guardar aquele presente que Deus deu pra gente, que é a nossa família, que é o nosso cônjuge, né? Eu vou ler de novo isso aqui, ó. A gente tá lendo Provérbios 5, 11. No final da vida, no fim de sua vida, você ficará gemendo, quando a sua carne e seu corpo se consumirem. Então você dirá, como foi que eu pude odiar o ensino? E por que meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvido aos meus mestres, quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. 15. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes de seu poço, por que você derramaria suas fontes lá fora e seus ribeiros de água pelas praças? Que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa. Olha só o conselho que Deus deu aqui, ó. Beba a sabedoria, né? Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. O que quer dizer isso, né? Que eu devo me deleitar dentro do meu próprio casamento, né? O que é a cisterna? Cisterna, né, da onde gera a vida, né? Água, gerando vida para todo o meu ser. Então, dentro do meu casamento tem que existir uma cisterna de água limpa, uma fonte de água limpa. Então, por que você derramaria as suas fontes lá fora e seus ribeiros das águas pelas praças?
Por que então você vai desagradar a Deus, né? Buscando lá fora aquilo que Ele já te deu para que você cuide dentro da sua casa? Que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa. Que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Olha só. Quando a gente sai, né, dentro da nossa casa para buscar prazeres alheios, a gente está desprezando o presente que Deus deu. Do 15 ao 19, gente, Deus diz que a gente tem, né, a sabedoria fala que a gente tem que desfrutar do nosso casamento. Lá em Hebreus 13:4 também fala, Deus julgará os adúlteros. Então, assim, Deus deu esse, né, e Ele ama demais as famílias para que a gente possa, né, se deleitar da cisterna, dessa água que não tem fim. Por que existe hoje, né, adultério? Por que existe hoje tantas pessoas viciadas em pornografia, em adultério, por que existe isso tudo, né? Por que existe isso? Porque hoje as pessoas não conversam mais, não tem mais intimidade, né? O relacionamento, ele precisa de intimidade. No relacionamento, o relacionamento tem que ter, né, a comunicação, e eu, quando eu consigo me comunicar, eu gero uma intimidade, isso gera uma fonte de água viva dentro do meu relacionamento. Então, como é que eu faço para buscar isso dentro de um casamento que às vezes já está na corda bamba, né? Ou por que está se olhando para fora se você tem dentro? Porque aquilo que se tem dentro você não está mais enxergando, não existe mais essa comunicação. Então, a gente precisa sair da tolice e buscar a sabedoria. Como é que eu vou fazer isso, né? Encontrando o bom senso e o equilíbrio, né? Como que eu vou achar esse bom senso e equilíbrio para que eu possa enxergar coisas novas e olhar dentro do meu casamento que ele realmente é aquilo que eu preciso? Com conhecimento, aí eu volto lá, a gente tem que conhecer, né? Conhecer quem? Conhecer o outro, conhecer o que precisa ser feito, conhecer a palavra de Deus, conhecer as regras, porque a gente assinou um contrato e fez uma aliança espiritual também. Então a gente tem que honrar isso tudo. Nosso coração tem que estar inclinado a esse conhecimento. Então eu vou buscar o conhecimento, vou estudar e eu vou gerar uma nova comunicação. Uma nova comunicação de, bom, eu entendi que é aqui dentro do meu casamento, que é aqui que tem a minha cisterna, é aqui que está o meu poço, é aqui que eu tenho que me deleitar, é aqui que Deus me disse que eu preciso buscar, né, que a minha casa precisa ser uma casa de prazer, aqui tem que ser o Éden. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou começar a me comunicar diferente, porque eu quero um resultado diferente. Então, eu vou começar a buscar novas coisas, eu já estou adquirindo novos conhecimentos e minha comunicação vai gerar um novo comportamento, porque eu já entendi que eu tenho que parar de olhar para a rua, tenho que olhar para dentro de casa e eu tenho que salvar a minha família. Então aí eu vou começar a criar um novo comportamento, e o novo comportamento vai gerar um relacionamento diferente, porque hoje já o foco não está na rua, está dentro de casa. Gente, só de tirar o olho da rua e voltar para dentro de casa muda tudo. Então, o que eu vou fazer, né? Com esse novo conhecimento, eu vou gerar esse novo comportamento eu vou gerar um novo relacionamento, todo novo relacionamento gera intimidade. Às vezes as pessoas, eu quero ser tão íntimo de Deus, então conversa com Ele. Eu quero ser íntimo do meu marido, conversa com Ele. E conversar, às vezes, não é só brigar, ou por que você deixou essa toalha no chão, ou porque, né? Conversar é amor, como é que você está, como é que foi seu dia, é conversar sobre o sexo também. As pessoas não conversam sobre sexo, e precisa, se Deus deu, o sexo foi um presente que Deus deu pra gente se deleitar. O sexo é a cisterna do casal. Então, assim, e aí? Às vezes tá lá um tempo, nunca conversou sobre o que o parceiro gosta, nunca pensou em agradar de verdade a ele. Tá na hora de a gente conversar, de a gente se abrir para essas novas comunicações, a gente comunicar outra coisa. Gente, a gente não pode ficar trocando de CPF o tempo todo. Tá errado, né? Eu digo que se a gente conhecesse tudo que a gente conhece hoje, as escolhas certamente seriam diferentes daquelas que eu já fiz. Eu
falar de mim agora. As minhas escolhas seriam completamente diferentes daquelas que eu fiz até hoje. Provavelmente eu estaria casado com o pai da minha filha. Porque a gente tem que entender que tudo para Deus é possível, né? Porque eu faço o possível, o impossível é Deus. Então tudo Deus levantou, né? Gente que já havia morrido e estava 3 dias morto. Então para Deus tudo é possível. Então, se para Deus, né, existe a palavra ressurreição, que é levantar aquele que já está morto, imagine se não tem a reconciliação dentro da sua casa, né? Então busque isso, busque o seu relacionamento, busque mudar a tua comunicação, para de fazer beicinho, vai lá e resolve com o seu marido, resolve com a sua esposa, entenda que Deus deu a família para vocês, o maior bem que existe hoje é a família, gente. A família tem que ser a nação. Qual é a tua nação? Você tem que ser o presidente da tua nação. Qual é a sua nação? A sua família, a sua casa tem que ser o Éden. A sua casa tem que... As pessoas têm que entrar na sua casa e sentir o amor de Deus que vem de dentro do coração de vocês, porque vocês transbordam esse conhecimento. E aí tem que mudar essa comunicação da birra, da briga. O que leva a isso? Não leva a nada, gente. Não busque lá fora o que Deus já te deu dentro do seu casamento. Converse. Pergunte um ao outro, né, do que ele gosta. Vamos continuar lendo, já me perdi aqui na leitura. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos dos homens estão diante dos olhos do Senhor, e Ele considera todas as veredas. Deus enxerga tudo, até aquela mensagenzinha que você leu, que você mandou e apagou. Deus enxerga tudo, porque os caminhos dos homens estão diante dos olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Quanto ao ímpio e as suas iniquidades, o prenderão, e com suas cordas o seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pelo excesso de sua loucura cai cambaleando por aí. Olha o que está dizendo, que coisa mais forte. Deus nos vê, gente, em todo momento. Deus nos vê em tudo aquilo que a gente está fazendo. A raiz do pecado, né, o adultério, quem está em adultério, ele está em pecado. E a raiz do pecado é quando você tira o foco, tira os olhos de dentro da sua casa, você está abrindo as brechas para olhar para um caminho que não é um caminho de Deus. Então aqui o 5 fala muito sobre buscar sabedoria para você ficar longe da insensatez, buscar sabedoria para você deixar de ser inexperiente e cair nos lábios, né, da mulher imoral, do homem imoral, né? Parar, né, com esses vícios da pornografia, porque assim, ó, como é que funciona isso na cabeça, né? Quando eu começo a olhar a pornografia, ou estar viciado em masturbação, ou estar viciado em adultério, quando eu penso, quando eu olho, eu busco essa informação do computador, ou, né, aí de fora, eu vou pensando nessas coisas. Quando eu tenho esses pensamentos, vão gerando uma emoção. Eu não vou conseguir dentro do meu casamento me satisfazer daquele jeito que eu tô vendo lá nos filmes. Não é assim, aquilo não é a vida real, não existe aquilo. Ou, né, nos sites de pornografia. Então, quando eu penso, como eu penso, eu me sinto. Como eu me sinto, eu gero uma emoção. E quando eu gero uma emoção, eu gero uma ação. Então, quando as pessoas estão viciadas, né, na pornografia, no adultério, na masturbação, eles se sentem não mais pertencentes àquele ambiente, porque tudo aquilo que ele está vendo, pensando, sentindo, não está dentro da casa dele. Deus não criou o casamento. A cisterna, que é o casamento, ele não vai jorrar essa água da sujeira que está lá fora. Então, gente, a gente tem que... a gente falou das fontes de recepção, que é, né, pelo que eu ouço, pelo que eu vejo, pelo que eu cheiro, pelo que eu sinto, pelo que eu toco. Essas são as fontes de recepção que a sabedoria diz: abra o seu ouvido para entender e para receber a boa informação. Mas quando você abre o seu ouvido, seus olhos, seu sentido para pegar e se desviar do caminho reto de Deus, com a pornografia, com a prostituição,
né, ou com a masturbação, você vai estar inclinando abrindo a sua fonte, né, a sua porta para outras informações que não vai te levar ao bom caminho. E aqui fala: quanto ao ímpio, aqueles que seguem esse caminho, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas de seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pelo excesso de sua loucura sai cambaleando por aí. Tá perdido. Forte, né? Hoje foi forte. Eu digo para vocês que eu li ontem, me preparei, e eu acho extremamente forte isso aqui, porque ele te dá... Meu Deus, não existe livro mais lindo do que Provérbios, porque ele vai te dar aqui o caminho reto. Ah, eu quero ser uma boa esposa, lê Provérbios. Ah, eu quero ser um bom empresário, lê Provérbios. Ah, eu quero ser uma boa mãe, lê Provérbios. Ah, eu quero ser uma boa atuante no meu ministério, na minha igreja, lê Provérbios. Gente, Provérbios tem um manual da vida. Por isso que esse livro fala, esse livro eu gosto de falar, porque já está escrito, ó, Salomão, o homem mais rico que já existiu. Aqui fala que Salomão, né, nesse livro diz que se a gente lê as leis, né, entender essa sabedoria toda que vem do livro de Provérbios, em 2 anos você vai ser muito mais sábio do que todas as pessoas que estão em volta de você, e em 5 anos você vai ser milionário. Eu creio nisso, porque realmente te dá todas as chaves aqui. Aqui tem todas as chaves para uma vida maravilhosa, uma vida reta, uma vida próspera. E quando a gente fala em prosperidade, a gente não fala só de dinheiro, porque prosperidade é você estar recebendo da fonte e ter o teu caminho dourado em tudo que tu faz. Qual é o objetivo aqui? A gente ler, fazer essa leitura guiada. Eu também faço ela guiada, eu também tenho quem me guie na leitura, porque senão eu não teria todo esse discernimento. Eu fico olhando assim, eu leio e digo, nossa, isso aqui eu não tinha lido antes. Então, que a gente faça essa leitura guiada, que a gente pegue uma parte dessa, a gente leve no nosso coração e a gente medite o dia inteiro. E aí a gente vai começar a ficar mais sábio. Que Deus abençoe seu dia, abençoe a sua quinta-feira. Que Deus te dê sabedoria para que você busque na sua casa a fonte, esse Éden, que você transforme a sua casa nesse Éden. O Éden é esse ambiente de prazer, que você consiga colocar na sua casa esse ambiente de prazer, que você beba da sua própria cisterna, que você vai buscar no seu leito, no leito do seu amor, do seu homem ou da sua mulher, aquilo que você precisa. Que você entenda, e assim, não é fácil de falar, que eu estou viciado em coisas que não são de Deus, que você entenda que isso sim tem que ser corrigido, que isso está errado, e que, por que é errado, né, a masturbação, por que é errado, né, o adultério é um mandamento, né, não adulterarás, mas por que é errado, né, eu estar nesses caminhos? Porque primeiro, não são os caminhos retos de Deus, e segundo, você não está aqui, você está dizendo, Deus, eu não quero aquilo que você me deu. Quando, com relação à masturbação, um dia me perguntaram isso, mas masturbação é pecado? É pecado porque você está se alimentando sozinho. Deus, quando criou Eva, ele disse, não é bom ao homem que ele fique sozinho, vou criar uma ajudadora, uma auxiliadora para ele. E daí ele criou Eva justamente para estar e para que os dois juntos se deleitassem ao prazer um do outro, no corpo inclusive um do outro. Então o meu corpo hoje é do meu esposo, do esposo é meu corpo, e a gente se torna um só, porque a gente faz uma aliança de carne e uma aliança espiritual também. Então quando eu me inclino e estou viciado na masturbação, eu digo, eu não preciso disso que Deus me deu, eu sou autossuficiente. E aí eu sozinho me deleito comigo mesmo e ainda tenho pensamentos que não são do céu, porque não é assim, eu vou me masturbar e pronto. Não, a minha cabeça vai pensar coisas, vai gerar um sentimento, vai gerar emoção e vai gerar uma ação. E normalmente essas coisas que eu penso para que eu faça todo esse processo, elas não estão dentro da minha casa. Então pense nisso e coloque umas perguntas dentro de você. E olha só, quando eu mudo a forma de pensar, o relacionamento, gente, tem que mudar
né? Pela forma de pensar, de comunicar, para buscar intimidade. Busca intimidade quem está na tua casa. Às vezes, né? Nossa, a gente tá com um casamento lá de anos, ou às vezes nem é tanto de anos. Às vezes um ano se cai numa rotina, não deixe isso acontecer. Já que você está, olha para a tua casa e transforme a tua casa em um Éden. Um Éden é uma frequência. Busque a frequência do Éden na sua casa. Que Deus abençoe vocês. Que vocês consigam entender que a família é o bem maior que existe. Que Deus nos deu uma família, primeiro ele deu, quando ele dá nossos filhos, ele nos dá a chance de ser melhor para poder educá-los, né? E quando ele dá nosso marido, nossa esposa, que a gente entenda que aquela ali é a nossa auxiliadora, ou esse ali é o nosso varão, aquele que vai nos proteger, que vai estar junto com a gente. Se ele ainda não é assim, ore, coloque o joelho no chão, pede, Senhor, haja no coração desse abençoado para que ele seja tudo aquilo que o Senhor disse para mim que ele seria, ou que eu teria do meu lado, e a sua esposa também. Gente, que mensagem é essa hoje? Essa mensagem mexe muito comigo. Fiquem com Deus. Até amanhã, a gente vai estar lendo 6 amanhã. Que o dia de vocês seja cheio de sabedoria, cheio da unção de Deus. Que o dia de vocês seja cheio do conhecimento, que aquele que ainda não tem conhecimento, que deixe de ser tolo, porque a gente é tolo só numa área, deixe de ser tolo, deixe de ser inexperiente, busque o conhecimento. O tolo é amigo da vara, seja amigo da sabedoria e do conhecimento. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã.